não é um tipo de dispositivo de armazenamento novo, mas sim um aparelho que evoluiu, e muito, com o passar do tempo. Com o passar dos anos, os HDs foram aumentando sua capacidade de armazenamento, ao mesmo tempo em que se tornaram menores, mais baratos e mais confiáveis. É uma memória auxiliar secundária, é conhecida também como Winchester, é disco eletromecânico magnético, é uma memória de massa. Qualquer memória que armazena dados pode ser chamada de memória de massa, como por exemplo o CD, o DVD, o pendrive, etc. A velocidade do disco é medida por RPM, rotação por minuto. É uma memória extremamente lenta em comparação com outros tipos de memórias. Geralmente, é a maior memória do computador. Todo o processo de gravação e leitura dos dados de um disco rígido é feito com a utilização de cabeças de leitura eletromagnéticas, presas a um braço móvel que permite o acesso a toda a superfície do disco rígido. O braço de leitura geralmente é feito de alumínio, pois precisa ser ao mesmo tempo leve e resistente para suportar a grande velocidade com que os discos giram. Para coordenar o movimento das cabeças de leitura, os HDs contam com um dispositivo especial chamado actuador. A movimentação do braço do disco rígido é feita através de dois poderosos ímãs de neodímio, localizados em cada um de seus lados. A passagem de corrente elétrica de diferentes intensidades faz com que a potência de cada ímã seja alterada, o que ocasiona a movimentação dos braços. E a primeira camada de substrato, geralmente feita de alumínio, embora existiam modelos mais caros que utilizam o vidro como base, esta camada é construída de um disco polido em salas limpas, sem a presença de fatores ambientais, como pó ou sujeira, para se tornar perfeitamente plana e espelhada. Como a camada magnética tem apenas alguns micros de espessura, ela é recoberta por uma fina camada protetora. Durante o processo de gravação, o campo magnético gerado pelos ímãs presentes nas cabeças faz com que as moléculas de óxido de ferro presentes na superfície magnética dos discos se reorganizem, aliando os polos negativos delas com os polos positivos da cabeça. Da mesma forma, os polos positivos se alinham com os polos negativos. Os eletroímãs presentes nas cabeças de leitura e gravação podem ter sua polaridade alternada constantemente, o que permite variar livremente a interface ID também é conhecida como ATA ou ainda PATA. Trata-se de um padrão que chegou para valer ao mercado na época da antiga linha de processadores 380. A especificação SATA se tornou padrão no mercado, já que oferece várias vantagens em relação ao PATA, com maiores taxas de transmissão de dados, dispensa de uso de jumpers, cabos de conexão, alimentação mais finos, facilitando a circulação de ar dentro do computador, entre outros. Finalizando, o HD já passou por diversas mudanças desde o seu surgimento. Só para dar um exemplo de evolução, os modelos mais antigos tinham um problema que, se não tivessem sido resolvido, talvez deixaria os discos rígidos atrasados em relação ao progresso dos mais componentes de um computador. O motor de movimentação das cabeças de leitura e gravação era lento. Como consequência, o HD passou a ser chamado também de Winchester, nome que não é mais utilizado, mas que algumas pessoas pronunciavam antigamente sem saber exatamente do que se tratava.